Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, uma terça-feira aí bastante agitada no nosso Cruz Maltino, terça de reapresentação no CT Moacir Barbosa, o primeiro treino sob o comando do Felipe Maestro. É claro, a gente vai passar, né, sobre essa situação que rolou no treino dessa terça-feira no CT durante aqui este Boa Noite Gigante, mas também falar sobre muitas outras novidades e muitas outras informações. Se tratando principalmente de mercado da bola, torcedor, a janela ainda não começou, de fato, né? Ainda o Vasco da Gama não poderá realizar nenhuma contratação, mas a janela já está aquecida. O Vasco internamente já se prepara olhando para a temporada de 2025 e buscando quem poderá contratar para o ano que vem. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês porque nessa tarde de terça-feira tivemos a confirmação de que Isidro Pita, atacante paraguaio, jovem de 25 anos de idade, um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro nessa temporada de 2024, interessa ao Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso com vocês, teremos aí com toda certeza, né, um Boa Noite Gigante, como a gente já deixou muito bem claro, bastante movimentado, bastante agitado e com muitas novidades. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, pô, não perca tempo, né? Venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês aí no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. A gente fala muito sobre isso com vocês, mas é importante sempre deixar bem claro, é o seu like, é o seu joinha aí que vai fazer com que o nosso conteúdo seja divulgado. E acima de tudo, se você curte o nosso canal, se você gosta da forma que a gente está aqui todo dia trazendo as informações do Vasco a vocês, não custa nada vir aqui embaixo e se inscrever. É de graça, você não terá trabalho algum e ajuda muito o nosso crescimento. Então, se inscreva, compartilhem o nosso vídeo, curtam o nosso conteúdo, venha fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. Show de bola? Então vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar, claro, logo de Vasco, porque como a gente trouxe, né? Teremos aí um Boa Noite Gigante muito movimentado nessa noite de terça-feira. A começar aqui, primeiramente, esse Boa Noite Gigante falando sobre Campeonato Carioca, porque hoje, né, aconteceu na FERJ, na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o arbitral do estadual da Série A, da primeira divisão do Campeonato Carioca. O evento que rolou nessa tarde de hoje contou com a presença de representantes dos 12 grandes clubes, né, que atuam no Cariocão da primeira divisão. São eles Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, sendo a grande novidade, inclusive, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e o Volta Redonda. O Campeonato Carioca é importante lembrar, né, a todos vocês, vai começar mais cedo no ano que vem. Normalmente o Carioca ele começa no finalzinho de janeiro, porém para a temporada de 2025 terá no calendário uma grande novidade, que é o Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. Então a CBF decidiu que os estaduais vão acabar ocupando um tempo menor no calendário de 2025, mas terá um início mais cedo, né? Vai ser iniciado mais cedo do que normalmente acontece. O início do Campeonato Carioca não se dará no final de janeiro, mas praticamente no início de janeiro. Entre os dias 11 e 12 de janeiro, teremos aí as primeiras partidas do Cariocão. Foi assim que ficou acordado, né? Com todos os 12 clubes que estarão atuando na primeira divisão do Campeonato Carioca. E, inclusive, foi acordado que os clássicos não estarão acontecendo nas primeiras rodadas. O primeiro clássico, inclusive, vai acontecer apenas na sexta rodada do Campeonato Carioca, que será o clássico entre Botafogo e Fluminense. O próprio presidente da FERJ, que é o Rubens Lopes, ele falou exatamente sobre essa situação
durante esse arbitral que rolou na tarde de hoje. Ele disse assim, ó: até a quarta rodada, o clube pode colocar em campo atletas menos utilizados. Os clássicos, que são jogos bastante importantes para dar um equilíbrio técnico, eles vão jogar com seus principais jogadores. É uma condição lógica e pertinente. Então, Vasco da Gama terá o seu primeiro clássico, só para trazer aqui a vocês, contra a equipe do Fluminense. Será o primeiro clássico do Vasco da Gama, exatamente na 8ª rodada do Campeonato Carioca. Vasco da Gama e Fluminense estarão se enfrentando. Então, desse modo, a gente traz aqui agora a vocês a tabela do Vasco da Gama no Cariocão 2025. O Vasco estreará contra a equipe do Nova Iguaçu, jogando longe de casa, jogando em Nova Iguaçu, jogando na casa da Laranja Mecânica. Lembrando que o Nova Iguaçu foi o grande azarão, né? A equipe que eliminou o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca e foi o vice-campeão, perdendo o título para a equipe do Flamengo. O Vasco estreará exatamente contra essa equipe, né? Um jogo aí com um climinha de revanche. Então, o Vasco estreia contra o Nova Iguaçu. Segunda rodada estará acontecendo contra a equipe do Bangu. Terceira rodada será contra o Boa Vista, jogando em Saquarema. A quarta rodada contra o Madureira, jogando em casa, São Januário. A quinta rodada, Portuguesa, também jogando em casa. A sexta rodada contra a grande novidade, Maricá, jogando em Maricá. A sétima rodada estará acontecendo contra o Voltaço, também jogando em São Januário. E aí, na 8ª rodada, o clássico contra o Fluminense. Na 9ª rodada, Vasco e Sampaio Corrêa jogando em Saquarema. E aí, a 11ª rodada, os dois últimos clássicos. Na 10ª rodada contra o Flamengo no Maracanã. E na 11ª rodada contra o Botafogo, muito provavelmente em São Januário. Então é assim que está aí definida a tabela do Campeonato Carioca de 2025, perdão. Lembrando, né, que as 4 primeiras rodadas, os clubes grandes não são obrigados a utilizar os seus principais jogadores apenas a partir da 5ª rodada, que é o jogo do Vasco contra a equipe da Portuguesa. E o Marcelo Santana falou sobre isso hoje nesse arbitral. Quem foi representar o Vasco da Gama foi o nosso diretor executivo, e a gente traz aquelas palavras dele aqui a vocês. O pessoal da BTB Esporte filmou e a gente usa aí as imagens lá dos nossos grandes amigos e parceiros da BTB sobre as aspas de Marcelo Santana. Acredito que é uma decisão mais equilibrada. Como eu citei, a pré-temporada é muito curta, as datas que são oferecidas no calendário da CBF, então a gente tem que fazer algumas adaptações, e os clássicos começando a partir da 6ª rodada em fevereiro, nos permite ter mais qualidade de treinamento nesse início de ano, e quando chegar o momento dos clássicos, todos os times estão mais preparados. Deixa eu aproveitar e perguntar então se o Vasco pretende jogar em outras praças no estadual, como foi durante esse ano. Isso a gente vai ter que pensar com calma, porque o calendário está achatado, tem um impacto também de a gente se classificar ou não para as competições internacionais. Se classificar é uma Libertadores ou uma Sul-Americana, porque isso impacta a partir de fevereiro, uma tomada de decisão. Agora tem jogos do Vasco que já tinham sido negociados pela gestão anterior, então algumas partidas do Vasco obrigatoriamente já tem que jogar fora do Rio de Janeiro, ou no mínimo fora de São Januário. Marcelo, teve alguma conversa já de vocês quando falou-se no planejamento em relação a essa questão do jejum no Carioca? O Vasco, por exemplo, não chega a uma final desde 2019, então é algo que é palpável para vocês, é viável para uma disputa em busca de um título para o ano que vem? Naturalmente, quando a gente joga o campeonato estadual, o objetivo mínimo do Vasco tem que ser chegar numa decisão, e o objetivo ideal é conquistar o título, e é para isso que a gente vai trabalhar. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essa é a situação envolvendo o Campeonato Carioca de 2025. Animado, será que realmente o Vasco vai conquistar o título carioca do ano que vem? É importante lembrar que o último título carioca do Vasco foi em 2016. O Vasco conquista o Carioca de 15, conquista o Carioca de 16, chega à final de 17 contra o Botafogo, mas acaba conquistando apenas o vice-campeonato. Ano que vem completam exatamente 9 anos do último título, né? Torcer aqui esse jejum possa vir a ser quebrado. O Vasco é o último dos grandes, né, a conquistar aí um campeonato carioca, realmente uma grande vergonha. Mas enfim, prosseguindo aqui com o vídeo, olhando também para 2025, hoje a gente teve uma baita informação, e acho que foi a melhor das informações que a gente poderia ter tido nessa tarde de terça-feira, que foi a informação sobre o interesse do Vasco da Gama
e, na minha opinião, dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro 2024 e também 2023, tá? Que é o nome do Isidro Pita. Para quem não conhece esse rapaz que está aparecendo agora aí na imagem a vocês, é um jogador de 25 anos de idade, ele é paraguaio, jogador de 1,83 m, destro, que vem conquistando espaço na seleção, inclusive, do seu país, na seleção paraguaia. Hoje o Isidro Pita, ele vem aparecendo com certa frequência até na lista de convocados da seleção do Paraguai e tem 5 jogos já pela seleção do seu país. Todos esses nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Qual é a situação desse atleta que iniciou a sua carreira no Cerro Porteño, um dos maiores clubes do futebol do Paraguai, fez toda a sua base por lá, teve uma curta temporada no futebol de Portugal, no Alvarenga, marcando gols, se destacando. Quando retornou ao seu país, passou por Deportivo Santani, Sportivo Luquenho, o próprio Olímpia, onde voltou a se destacar e logo após foi vendido para o Huesca do futebol espanhol. E conquistou o seu espaço aqui no Brasil ainda jovem, com apenas 23 anos de idade, já muito rodado. Todos esses clubes do Isidro Pita foram bem jovens. No Juventude, na temporada de 2022, onde em 42 partidas, Isidro Pita teve 8 gols e 3 assistências. Ele cai com o Juventude em 22 e no ano passado ele chega ao Cuiabá. E na sua primeira temporada no Cuiabá ele tem já números muito bons. São 46 jogos, 12 gols e 7 assistências. Mas realmente essa temporada que é a melhor, não apenas no Cuiabá, como em toda a sua carreira. O Isidro Pita, em 60 partidas, ele tem 21 gols marcados e 2 assistências. É um atleta que tem contrato até o fim de 2026 com o Cuiabá, mas é um jogador em ascensão hoje na sua carreira. É um jogador com um valor de mercado, assim, alto, está valorizado. A gente não vai especificar um valor, mas é um atleta que está valorizado. O Cuiabá pagou barato por ele, 600 mil euros, trazendo para nossa moeda com euro a 6, algo em torno de 3,5 milhões de reais, foi o que o Cuiabá paga por Isidro Pita, mas é claro, vai querer um valor muito maior do que pagou pela venda do atleta. O Cuiabá hoje é um clube que não matematicamente, mas caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, está rebaixado, e como todo jogador que está em ascensão, como o Isidro Pita, é jovem, tem 25 anos de idade e tem mercado, ele não vai querer disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então hoje, sim, o Isidro Pita é um nome que está no mercado e é um nome que o Vasco da Gama se interessa. O Vasco não tem um reserva para o Pablo Verratti. O Verratti, infelizmente, hoje está numa zona de conforto porque não tem ninguém que possa fazê-lo ter que trabalhar mais e nem sequer correr o perigo de perder a sua posição titular. Porque não há outro nome. O Vasco contrata o Cleiton, que não dá certo. Precisa contratar um jogador para a temporada de 2025 e exatamente por conta disso iniciou contatos no mercado e abriu conversas com o representante do atacante Isidro Pita. Esse jogador interessa sim a diretoria cruzmaltina. A conversa ainda não avançou, ainda está em estágio muito inicial, mas é um nome que interessa muito o Vasco da Gama. O Vasco monitora já a situação de Isidro Pita há algum tempinho, mas não é algo fácil. E é importante trazer isso a vocês. Não é algo fácil. Por quê? Porque assim como o Vasco não é o único esperto no mercado. Tem outros clubes que também estão de olho hoje num dos jogadores mais valorizados do Brasileirão, pela boa temporada que fez em 24, e que estará num clube que vai cair a Série B do Brasileiro em 2025, e automaticamente vai sair. Então é Vasco e alguns outros clubes aqui do Brasil que nesse momento concorrem pela contratação do atacante paraguaio. E exatamente isso faz com que automaticamente o Vasco não saia à frente nas tratativas e encare até mesmo uma dificuldade para contratar o jogador. Um nome interessante, um nome que eu gosto muito, um nome que eu acho que poderia agregar e muito a esse elenco do Vasco da Gama e um nome que interessa sim ao nosso cruzmaltino. Acho que olha para Isidro Pita, mas também olha para outras posições. Acho que tem como prioridade sim a posição de atacante de lado, posição de um centroavante, posição de volante e posição de zagueiro. Mas assim como Matheus Pereira, que a gente trouxe aqui, Vinícius Zanocelo, que a gente trouxe aqui, Guilherme, que a gente trouxe aqui, Isidro Pita é mais um desses atletas que estão na mira do Vasco. É o Vasco olhando mais para o mercado interno
para essa janela de transferências, diferente do que aconteceu nas últimas temporadas. E a gente, inclusive, traz aqui a vocês, né, nesse Boa Noite Gigante, as palavras que aconteceram nessa última entrevista coletiva da análise de mercado que o Vasco da Gama fará para 2025. Uma nova atitude, uma nova postura e uma nova forma de enxergar o mercado que o Vasco da Gama terá. Uma palavra que foi assertivo, né? Mas isso também, o Abel, acho que do Palmeiras, deu uma declaração sobre que ele contava com o jogo, foi contra o Atlético Goianiense, que ele falou que imaginava que fosse amassar, que fosse, mas que as emoções, é isso que a gente, a análise de mercado, junto com a gestão esportiva, ela faz toda uma avaliação, né, de um atleta, e a expectativa é que ele chegue e dê uma resposta, e isso às vezes não acontece. E a gente fala assim, porra, como é que não acontece se a gente viu isso tudo, se a gente acompanhou? É difícil. E aí ela passa a ser julgada por uma contratação ruim. O que a gente espera é que as contratações que foram feitas, elas deem uma resposta dentro daquilo que foi avaliado, por isso que elas foram feitas. E, obviamente, a gente, nas próximas contratações, a questão de ser certeiro depende muito também da questão da emoção do cara chegar, render, se adaptar rápido, se for um estrangeiro, se não for, obviamente, dar uma resposta positiva. O que está claro é que, assim, a gente tem que ser criativo e a gente tem que ser muito forte e rápido na questão do entendimento do que é a nossa folha para a gente diluir. Se a gente diluir a nossa folha, que não é fácil, mas é a nossa função. Se fosse fácil, não precisava eu estar aqui, o Marcelo está aqui. É a nossa função. É diluir essa folha que a gente vai transformar um custo alto e uma possibilidade de uma nova receita para um investimento melhor, entendeu? Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente uma nova forma do Vasco da Gama olhar o mercado da bola. Tá animado? Tá confiante para a temporada de 2025? Você acha que vai dar certo, torcedor? Acho que, enfim, o vascaíno terá um ano feliz? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, já que estamos falando sobre reforço, né, que é a questão do Isidro Pita, não um reforço certo, mas um nome que interessa a diretoria do Vasco, vamos falar sobre o reforço certo aqui, que é o Cauã Barros. O volante Cauã Barros, atleta de apenas 20 anos de idade, tão jovem é o Cauã, um jogador de 1,83 m, muita qualidade, tem contrato com o Vasco da Gama aí até o final de 2026. É um jogador que será o reforço do Vasco para 2025, está de fato confirmado. Não sabemos se ele ficará, mas será avaliado sim no início de 2025 pela nova comissão técnica, que não será a do Rafael Paiva e muito menos a do técnico Felipe. Não sabemos nem sequer qual será, né, essa comissão técnica. O certo é Cauã Barros, que foi o grande nome, ou um dos grandes nomes do Amazonas na Série B do Brasileirão, com 32 partidas disputadas, titular absoluto da posição, 2 gols marcados, né? E assim, um destaque impressionante dominando o meio de campo da equipe que pela primeira vez na história disputou a Série B do Brasileiro e terminou a competição na 11ª colocação muito bem, né, garantindo a permanência aí na 2ª divisão do Brasileirão para 2025, que era o grande objetivo do Amazonas, voltará ao Vasco. E a gente conclui isso através do que o próprio Cauã disse nas suas redes sociais na tarde de ontem. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o Cauã se despedindo do Amazonas. O Cauã, ele diz assim, olha: foram ao todo 32 jogos defendendo este clube. Me senti como parte do clube do primeiro ao último minuto e isso foi fundamental. Agradeço a todos os funcionários, comissão, jogadores e direção por abrirem as portas para que eu demonstrasse meu melhor com personalidade, responsabilidade e comprometimento. Obrigado por tudo, Amazonas Oficial. Estarei sempre na torcida por você. Então, é o Cauã se despedindo, né? Se houvesse qualquer tipo de possibilidade de uma renovação, ele não teria feito essa despedida toda nas redes. Ou seja, Cauã Barros se reapresenta no CT Moacir Barbosa no início da temporada de 2025. Deve ser um desses atletas que estarão presentes no CT para as primeiras rodadas, né, de campeonato carioca. Gosto muito e tô animado para ver esse garoto vestindo a camisa do Vasco em 2025. Infelizmente, teve problemas lá atrás com o Ramon e por isso acabou não ficando no Vasco em 2024. Olhando para o futuro, o moleque tem muita bola, poderá agregar muito nesse elenco. Show! A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, tá? Dessa terça-feira. Já já a gente vai estar de volta com vocês com o nosso Acorda Vascão, às 7 horas em ponto, trazendo, é claro, ainda mais novidades e ainda mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. Se inscrevam,
compartilhem o nosso canal, ajudem o nosso crescimento, como a gente sempre fala com vocês, e acima de tudo, como a gente sempre fala aqui também. Grande abraço, vamos que vamos, e ó, saudações vascaínas.